Senhor Jesus, graças a Deus, Deus é bom e nos deu mais uma oportunidade de estar aqui mais uma vez para gravar esse programa, para falar do amor do Senhor, da bondade de Deus para nossas vidas, né, irmão? Que Deus abençoe você que está aí na frente desse televisor para assistir esse programa. Tenha certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração, porque esse é o desejo do Senhor e também é o nosso, de estar aqui para falar da palavra genuína, palavra verdadeira que salva o homem. Tanto Moisés falou, como também o Senhor Jesus, diz que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca do Senhor. Então entenda que o Evangelho, ele é pregado pelos homens. Não tem como você andar procurando Deus por aí e encontrar de qualquer jeito. Você vai encontrar os homens pregando a palavra. Entenda que o Senhor Jesus falou numa parábola do rico e do Lázaro, quando o rico pediu para que mandasse alguém para pregar para os seus irmãos. E ali o próprio Deus, mas como que fosse, Abraão disse para ele que não mandaria ninguém, porque aqui já estavam as pessoas pregando, Moisés e os profetas. Então não vai esperar que um anjo venha do céu para pregar para você, mas escuta a palavra do Senhor através dos homens que estão pregando e da própria Bíblia que está nas redes sociais aí, né? Você pode baixar no teu celular, no teu computador, você pode comprar nas livrarias, não precisa nem ir atrás de livrarias, mas em outros cantos, em tanto lugar, tem a palavra do Senhor. Para você comprar e procura uma palavra genuína, porque existe Bíblia aí que estão inventando de qualquer jeito. Eu acho que é assim, a pessoa tem que procurar o que está dando certo, o que sempre deu certo. Eu não preciso estar mudando, não, uma nova língua. Que nova língua? O português está aí, mesmo. Então, se foi traduzido aqui, a mais antiga, deu certo. Os crentes que usam essa palavra, foi aprovado por Deus? Foi, porque é essa que eu quero. Aí eu fico inventando línguas e coisas aí, nova tradução, não sei o que, eu fico inventando moda, querendo escapar, querendo tapear eu mesmo. Que você vê que tem muita... Não sei por que não pregam isso. Eu não sei. Eu não estou entendendo ainda por que até mesmo as revistas da escola bíblica não falam sobre esse assunto. Porque tem que falar, irmão. Tem que falar que tem muita tradução de Bíblia aí que já estão chamando Jesus de o cara. O cara aí, os irmãos de brother, não, de coisa. Isso, Deus não usa esse tipo de vocabulário. E nem ouve, nem usa e nem ouve quem usa. Não ouve, não adianta. Tem que ser sério. A coisa é séria. Com Deus se tu quiser, se não quiser, tudo é lícito, tudo é permitido. Você tem o livre-arbítrio para fazer o que bem quer. Nós usamos aqui Almeida, revista e corrigida. No máximo, a atualizada. Então precisamos buscar aquilo que está dando certo. Quando eu aceitei Jesus, que não está com tanto tempo, com relação a muitos que estão aí, a gente está com 10 anos, um pouco, mas eu fui logo prestando atenção nisso aí. Eu nunca vi nem ninguém falar isso, mas eu prestei atenção. Então eu busquei
ver as pessoas que estão em evidência, pessoas que estão no Evangelho, que cresceram, né? Ou seja, o Senhor Jesus aprovou, você vê isso. E aí, o que é que eles pregavam com qual a tradução? E eu vi que é essa daqui. Então, para que eu mudar? Então, entenda que até nisso você precisa prestar atenção. Então, nós estamos aqui para fazer a coisa quanto mais séria, melhor. Quanto mais aprovado por Deus, melhor. Não tem exagero de crente, não. Não, eu estou crente até demais, passei do limite. Não, sempre está faltando mais. Então nós vamos ler a palavra do Senhor que encontramos em Mateus capítulo 9. Mateus, o Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus capítulo 9, versículo 14 em diante aqui. Aqui fala o jejum. É que fala sobre jejuar e que nós precisamos. Não fazemos, somos teimosos. Mas que precisamos e muito. Então entenda aqui. Vamos ler aqui o primeiro versículo aqui, que é o 14. Mateus capítulo 9, versículo 14, diz assim: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Por quê? Versículo 15. E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das boldas, enquanto o esposo está com eles? Dias porém virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Então vai vir dias aí que precisa, dizendo Jesus. Jesus estava ali introduzindo, fazendo uma mudança do Novo Testamento, do Velho Testamento para o Novo Testamento. Os discípulos de João também. Jesus está dizendo, enquanto eu estou aqui presente, eles não precisam, eu estou aqui guardando. É tanto que na oração que Jesus fez, está escrito ali em João, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, ele fala que, enquanto eu estava aqui, eu guardava eles do mal. Mas agora eu já vou, e eu vou deixar no mundo, né? Eu peço que não os tire do mundo, mas guarde do mal. Então, fazendo aquela oração. Então, ele estava dizendo, eu estava presente e eu estava guardando. Então, entenda, Jesus está falando aqui que enquanto ele estava presente, o esposo, ele guardava a noiva, a esposa. Mas dia virão em que é tirado o esposo. E aí, eles jejuarão. Então, entenda, os discípulos aqui de João Batista jejuavam como os outros também jejuavam. É tanto que ele falou dos fariseus. Os fariseus também jejuam. E os seus discípulos, não. Aí vê aqui, vamos partir para frente aqui, no versículo 16, continua Jesus falando aqui, e disse, ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Ninguém vai aqui querer misturar uma coisa com outra. É isso que ele está dizendo. Não adianta eu querer enfiar na cabeça desses discípulos aqui uma coisa antiga
Deixa que eu dê uma transformada neles aqui. Depois que eles receberam o Espírito, é claro que ele não disse isso, eu estou dizendo o que ele quis dizer. Deixa que eles recebam o Espírito Santo de Deus nas suas vidas, que aí eles vão jejuar, eles vão pegar outro rumo, vão se virar por conta deles, né? Mas por enquanto não adianta jejuar, eu ainda não introduzi a nova aliança, eu ainda não subi ao céu para que o Espírito Santo venha. Volto a dizer, Jesus não disse isso, eu estou dizendo o que ele quis falar. Não adianta você querer fundir as duas alianças. O primeiro pacto com o segundo pacto. Então entenda aqui. Aí ele diz, no versículo 17, nem se deita vinho novo em odre velho, ou velhos. Aliás, rompe-se o odre e entorna-se o vinho. E o odres estragam-se, mas deita-se vinho novo e odres novos. E assim ambos se conservam. Então entenda aqui, não adianta eu dizer para eles jejuarem, perde tudo, irmão. Eles vão acabar ficando igual os fariseus. Os fariseus estão certos? Não. Jejum. Quando você vê Jesus ensinando eles ali, ele falou até a respeito disso aí. A respeito de dízimo. Quando você vê a parábola do samaritano e do judeu, sei lá, não sei nem, é um fariseu mesmo, que ele orava dizendo, não sou igual a esse aqui. Eu jejum 2 vezes por semana. Então você vai ver que era tudo hipocrisia. Não adianta, não é jejuar, irmão, em si, e com isso, não. Jejuar de forma correta. Então não adianta eu, aqui estou falando comigo mesmo agora, jejuar, mas não obedecer a palavra. Jejuar sem entender o que eu estou fazendo. Eu estou passando fome. Ou fazendo uma dieta. Mas para Deus não fiz nada. Então aí era exatamente isso que Jesus estava dizendo. Não adianta nós pegar um vinho novo, ele falou assim, irmão, porque as pessoas entenderem certinho o que ele estava dizendo. Falou fazendo uma comparação. Se vocês sabem, se vocês pegar um vinho novo, colocar no odre velho, ele que já foi usado, ele não tem mais como espichar, ele vai explodir quando o vinho fermentar. Então ele sabia disso aí, todo mundo sabia disso. Por isso que ele disse, o que ele disse, não adianta eu pegar a velha aliança e colocar essa nova nisso aí, que não vai dar certo, como não deu. Os fariseus estão jejuando, vocês também não sabem nem o que é que estão fazendo. Apesar de ser já os discípulos de João Batista, que ele estava falando. Mas essa questão de espírito, de receber o Espírito de Deus, ele não sabia disso não. Receber o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, como foi depois os apóstolos, não sabia o que era isso aí não. O Espírito não tinha descido aqui ainda, irmão. Isso aí é real. Então por isso, o Senhor Jesus falou a respeito dessa mudança aí, que não adianta você pegar, fazer a coisa sem saber o que está fazendo. Se ele jejuasse ali, antes de aprender o que estava fazendo, para quê? Perdia tudo. Mas você vê que o próprio Jesus, ele para começar o ministério,
ele jejuou 40 dias e 40 noites. Aí ele sustentou os discípulos, né? Então entenda, mas depois que Jesus morreu, mataram ele, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E aí passou 40 dias e 40 dias, não vou falar de noite, porque também foi à noite, claro. Mas 40 dias com os discípulos, ensinando, comendo, bebendo e ensinando os discípulos. Depois de ressuscitado. É claro que ele não ficava dormindo com os discípulos, não existia isso. Era aparecia e desaparecia. Comia por ali, ensinava e desaparecia. 40 dias. Depois desse dia, ele subiu aos céus, na presença de muitos. E ele disse, eu vou, porque se eu não for, o outro Consolador não vem, ou seja, o Espírito da verdade não vem. Mas se eu for, ele vem. Aí então ele disse, eu vou mandar o Espírito Santo de Deus. Essa é a promessa do Pai para convosco. Se eu for, mando ele. Então ele, desse dia em diante, 10 dias depois, o Espírito Santo desceu na terra. Ele diz que, o próprio Jesus disse que para ficar convosco para sempre. Não é pelos dias. Então até Jesus vir arrebatar, buscar a sua igreja, o Espírito Santo está aqui. E o que faz nós entender essa palavra e valer a palavra é o Espírito. Se você pensa nessa palavra no natural, não serve de nada para ti. Pode até servir como um conselho que um homem dava a outro. Você fazendo no natural, se dá até bem, porque a Bíblia, se você seguir ela no natural mesmo, ela te ensina muita coisa natural, que tu te dá bem, se livra de muita coisa ruim. Porque ela diz para tu não beber cachaça. Tu não bebendo é bom para ti. É ruim não beber cachaça? Não. Não beber bebida forte, não fica doido. E com isso tem mais lucidez. Né? Agora, aí tem muitas coisas aí, não ter vícios, não fazer o mal, procurar fazer o bem, um bocado de coisa, não vai ensinando. Mas para ir para o céu é um poder sobrenatural. Então entenda aqui, irmão, vamos ler aqui, em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, versículo 31. Que nós vamos aqui até o 35, mas vamos de um a um aqui, aonde Pedro, está aqui o epígrafe, dizendo aqui, Pedro é avisado. Ou seja, Pedro aqui não tinha recebido o Espírito Santo de Deus. No dia em que Jesus ia se entregar aos pecadores para matarem ele. Aí Jesus diz aqui no 31, Mateus 26, 31. Então Jesus lhes disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Está escrito, ele diz, está escrito assim, não tem jeito de não ser assim, tem que ser dessa forma. Então, nesta noite, vocês vão se escandalizar em mim. Aí ele diz aqui no 32, mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Já predisse antes, isso aí aconteceu tudo depois. Então entenda aqui, mas como o Pedro e nenhum deles entendia nada, não entendendo nada, irmão. Eles estavam tudo carnal.
É isso que eu gosto de chamar a atenção. Nós não podemos receber a palavra de Deus carnalmente, naturalmente. Não, a palavra de Deus tem que receber espiritualmente. Eu tenho que receber um poder, saber que não é, eu não posso imaginar o que Deus vai fazer. Eu pensar, para tirar um tumor da minha barriga, ele tem que pegar um canivete, cortar minha barriga, aí tirar com a faca, lá com o canivete. Não posso pensar por esse lado. Desaparece o tumor, acabou. Como é? Não sei. Não dá de explicar. Então nós temos que pensar por esse lado aí. O diabo entra dentro de uma pessoa, na mente de uma pessoa, e ele faz um estrandaço medonho, um esbagaçado doido. Ele fica maluco e depois quebra tudo, bate na mãe, mata pai, mata mãe, sei lá, se fura todo ele mesmo. Depois quando o diabo sai, e rapaz, olha aí o que tu fez. Eu não, nunca vi isso aí não. Então é assim, as coisas é sobrenatural. Também o Espírito de Deus, na vida de um homem, faz muitas coisas boas. Fala palavras boas, conselhos bons. E palavras que levam poder. Sobrenatural, como disse o próprio Jesus, colocareis as mãos sobre os enfermos e os curarão. Leva uma palavra que dá vida eterna. Dá instrução aos homens, que essa instrução vale. Com um poder que o diabo não pode ir contra. Chega com um demoniado e dá ordem ao demônio, sai, e ele sai. Agora chega com um álcoolzinho, bota no narizinho dele, faz o que quiser, para ver se sai. Sai não. Mas a palavra de Deus tira ele. Então entenda, irmão, que nós não podemos receber por esse lado. Você acha que Pedro não recebeu assim no natural? Eu vou ler aqui. Vamos ler aqui o versículo 33. Quando Jesus disse que eles iam se escandalizar, aí no versículo 32 ele diz, mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Aí no 33 vem a resposta de Pedro. Pedro estava escutando tudo, ligado, mas tudo no natural. Tinha nada de espírito. Ele acreditando no que ele podia fazer com os braços. Sem contar que existe o demônio, o diabo. 33. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Ainda que todos façam isso, eu não vou fazer. Por quê, irmão? Porque Pedro estava recebendo a palavra, escutando ali que Jesus estava dizendo, mas naturalzão. Valente feito uma cascavel de ouro. Sabe aquele caboclo bruto, grosseirão, ignorantezão e valente, humanamente falando, com a peixeira na cintura, que só andava armado. Aí a Bíblia que diz, nessa mesma noite, quando prenderam Jesus, ele puxou a espada e meteu na orelha de um soldado. Acho que ele botou para rolar o pescoço, voar a cabeça fora, mas o soldado, acho que se defendeu, pegou só na orelha. Então Jesus disse assim, Pedro, mete essa espada na bainha. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tu acha que eu não tenho poder aqui de pedir para o meu pai mandar umas legião de anjo e me salvar aqui? E como é que vai se cumprir as escrituras? Então entenda, não é pelo lado natural. Deus, você tem que agir dessa forma. Buscar, acreditar, escutar, pelo esse lado aí. Então Pedro não entendeu nada. Ele disse, não, vou meter a espada. Mas rapaz, eu sou bravo, rapaz. Mas o problema
é que aonde existe uma ordem de Deus, mesmo que seja da parte maligna. Porque quando você vê na Bíblia dizendo assim, e Deus enviou um espírito mal da sua parte. Da sua parte por quê? Quer dizer que Deus tem lá uns que é os capangas dele, mal? Não tem isso não. O problema é que na hora de agir, de se cumprir a sua palavra, vai ser usado o quê? O mal mesmo. Num sentido desse aí, Jesus tinha que passar pela morte. Nós temos que passar também. Jesus veio para ganhar a salvação da humanidade pela morte dele. Ele tinha que passar, usou um espírito, um anjo, foi? Não, usou um espírito mau para ferir Jesus. Então entenda, ali Pedro achava que podia cortar o espírito com uma flecheira. Não existe isso. Então entenda, é por isso que Jesus falou, não adianta ele nem jejuar, para quê? Estava para jejuar para cortar os outros de teçado? Não entender o que nós estamos falando? Não adianta. Vai ser um jejum perdido. Nós temos que jejuar sabendo que o poder de Deus habita nas nossas vidas. De que maneira nós podemos agir. Não adianta eu dar uma arma para uma pessoa que não sabe manusear. Já pensou dar um canhão para um soldado que nunca foi para a batalha, ele apenas é cozinheiro, na cozinha lá do quartel, só sabe cozinhar a batata. Aí pega, não, vai para o canhão. Ele vai atirar na mãe dele sem saber para onde está atirando. Então é a mesma coisa, Deus não vai te dar arma se tu não aprender a lutar. Não dá. Então tem que ter ouvir, receber, acreditar, se arrepender de todo o erro e começa a capacitação. Você aceitar o Espírito de Deus te capacitar. Então não tinha chegado a hora. Entenda que Pedro estava grosseiro todo. Mas Pedro respondeu e disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Versículo 34. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Eu até ouvi um hino aí que a gente tem aqui no rádio, que diz que hoje acontece tanto isso aí, das pessoas se escandalizarem em Jesus, que se fosse dessa forma para o galo cantar depois, as 3 vezes, que aquele, antes que o galo cantou, ele negou 3 vezes e aí o galo cantou. É assim. Então hoje é tantas vezes que as pessoas negam, que aí o galo já tinha virado compositor. Tem um hino aí, uma música, né, que fala isso aí. Se fosse dessa forma hoje, se tivesse essa lei aí, olha, pessoal, quando vocês me negar 3 vezes, o galo canta. Não tinha que aguentar tanta cantiga de galo. Já tinha virado compositor o galo, de tanto cantar. E acabar com a garganta do bicho. Então entenda, é muito sério. Às vezes a gente fala assim, para distrair um pouco, mas é muito sério. Nós precisamos saber que Pedro estava querendo. Não vai pensar aqui que Pedro não era crente. Não, ele estava querendo mesmo de verdade. Ele amava Jesus de verdade. Ali, mas de uma forma sem entendimento. Como que é aquela coisa, olha, eu fico brincando com o diabo sem saber quem ele é. Brincando com Deus, achando que Deus é um homem. Um homem que a gente dá um bombom, ele fica alegre. Mas também se pisar no dedo dele, ele senta a mão no pé do vidro, arranca o pescoço da gente.
Não, não é assim. Então entenda, Jesus disse para ele, hoje mesmo, em verdade, eu te digo, que hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Olha o que Pedro respondeu, no 35. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Está pensando que eles achavam que ia negar? Não. Aí tu está pensando que você não está enganado também? Achando, você tem que pedir misericórdia, entenda? O Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas e ensina o que e como convém pedir e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Então compreenda que eu sou dependente, nesse caso, do Espírito. Para mim derrubar um pau de machado, para mim capinar um quintal de enxada, não precisa disso aí não. Mas para mim lutar contra o diabo, contra o mal, eu preciso. Eu tenho que estar encaixado na palavra, aprovado, o Espírito do meu lado, me ajudando, porque senão não faço. Compreenda que o Pedro aqui e os demais, os apóstolos disseram, não, até Judas Iscariote, talvez, acho que estava no meio aí, o Judasão, até ele, mas quando eu vou já vender, ele. Agora, na verdade, os outros achavam que não ia negar mesmo. O problema é que não é uma força natural, é sobrenatural. Eu sempre digo, quando os discípulos voltaram, os 70 que fizeram a obra, o que eles disseram, vieram eufóricos, alegres, achando que... Mas eles falaram a palavra certa, mas sem entender direito. Porque Jesus tinha dado poder para eles expulsar os demônios e curar os enfermos, e pregar o reino do céu. E eles, sem entendimento, fizeram isso, claro. Estava com o poder, Jesus tinha dado, tirado dele o poder ali. Claro que tudo vem dele, até hoje, todo tempo, vai ser sempre assim. Mas ali, como foi dito, eles não jejuavam. Mas o Senhor jejuava, o Senhor orava. Tinha começado o ministério já com 40 dias de oração e jejum. Então, entenda, deu-lhes poder para eles. E eles ficaram eufóricos, achando que até ia ser assim mesmo. Poxa, agora expulsar demônio é com nós mesmos. Ficaram alegres e falaram para Jesus que, olha, em teu nome até os demônios se sujeitam a nós. Mas Jesus não respondeu bem assim. Jesus, ele fez uma advertência a eles. Ele diz, não se alegreis por isso. Primeiro ele disse, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Então ele disse, eu capacitei vocês. Eu dei poder para vocês. Não vão achar que é assim, que vocês vão só expulsando demônio, não vão pagar preço nem nada, não vão precisar buscar. É claro que ele não disse essas coisas, eu estou dizendo que ele quis dizer, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Poder sobrenatural que só eu posso combater. Aí ele disse, não se alegreis por isso, mas alegrai-vos. Por o nome de vocês está escrito no céu. Mas ele disse mais uma coisa, eu vos dou poder. É claro que foi dado depois. Depois desse dia aqui, que eles negaram aqui ele, com 10 dias depois, vamos botar 13 dias mesmo, porque... Não, muito mais disso.
porque teve 40 dias na terra ainda, e mais os 10 dias que ele, depois que subiu, ele mandou o Espírito Santo. Então ali ele disse, eu vos dou poder para pisar todo o poder do maligno. Eu dou. Mas entenda, até aqui ele não estava entendendo nada, irmão. Disseram que não, a gente não vai negar não. Mas negaram. Em verdade te digo que hoje tu me negarás. Aí Pedro disse, ainda que eu morra contigo, nunca te negarei. Continuou achando que estava todo seguro. Será que nós não estamos assim também? Será que nós vamos para os cultos e aí louvamos ao Senhor e achando que pode tudo? Na hora se a gente for imprensado num lugar, numa ocasião, a gente não nega Jesus? Não tem que estar pedindo misericórdia ao Espírito de Deus, com zelo, com reverência? Eu sempre digo isso, reverência. Porque as coisas hoje, o pessoal estão tratando Deus assim como que seja qualquer pessoa na rua. Porque se tu for tratar até um delegado do jeito que tu está tratando Deus, ele te prende. Entendem? A pessoa não respeita pai, não respeita policial, não respeita ninguém, nem Deus, muito pior. Quando você vai ver Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que nós temos que ser sujeitos às autoridades. Porque para isso, toda autoridade foi constituída por Deus, para botar em ordem as coisas. Aí eu passo por cima das ordens, fica tudo sem ordem. E quem é que gosta de desordem? Quem é que fica alegre com isso? O diabo. Porque se tu anda na desordem, tu faz as coisas desordenadas, sem reverência, sem nada, você está na mão dele. Ele te quebrar, massacrar a tua alma, o teu coração. A tua família, ele massacra. As tuas finanças. E mesmo sem falar em finanças, a pior coisa que tem é a alma triste. Porque para a alma não tem remédio. Corre para o hospital, faz o que... compra remédio, vai no psiquiatra. Para a alma não tem remédio. O remédio é Jesus. Aí você não tem reverência, nem com as autoridades da terra, imagina com Deus. A pessoa quer tratar Deus como se trata um moleque. E nem um moleque não deve se tratar assim. Então, tem que ter reverência, tem que ter... Então, por que Jesus, ele disse para Nicodemos, um homem que era para ser muito espiritual, um homem que era para entender muito bem o que nós estamos falando aqui e o que Jesus pregava, era para ele entender. E os fariseus era para entender, mas Nicodemos que ensinava na sinagoga. Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Então entenda, é exatamente isso, eles jejuavam. Ali os fariseus, saduceus, judeus, e o Nicodemo com certeza também, jejuavam. Mas para quê?
para fazer o que os homens dizem? Ou é para obedecer a Deus? Aí Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, ou seja, não entrar no laço do diabo, não entrar na arapuca, no caminho errado, ou seja, no inferno. Porque as pessoas até dizem aí que o inferno é aqui na terra mesmo, o pessoal diz. Que não é não, porque se fosse assim, já pensa no inferno bom, pensa no inferno gostoso, porque não. Mas o que quer dizer isso aí, essa palavra, é que você com o ferro fere, com o ferro será ferido. O que tu planta, tu colhe, é isso aí. Porque aqui tu acaba adquirindo umas sequelas daquilo que tu faz. É uma continuação daquilo lá. Tu faz o mal, recebe o mal. Então, isso aí, você já começa a salvação aqui mesmo. Quando você tem reverência às coisas, quando você busca de verdade o Senhor Jesus, aí você começa a plantar coisa boa, irmão, na tua vida. Você é aprovado em tudo. Você anda de cabeça erguida, você deita no travesseiro e dorme tranquilo, porque a alma está em paz. Aí ele diz: eu vos dou a minha paz, não como o mundo diz que dá. O Senhor Jesus é bom. E Ele quer que a gente entenda isso aí. Ouvir sua palavra e absorver para alimentar a alma. Alimentar o nosso espírito, o espírito meu com o dele. Entenda, irmão. Todos nós recebemos um pedacinho do Senhor. Tem um pedaço da terra, que esse é visível. Você pegando aqui, sai até sangue. Cortar aqui, sai. É a carne. Terreno. Esse sangue aqui, carne, é terreno. Mas tem o Espírito, que é de Deus. Veio de Deus e você vai prestar conta com Deus. Se você não acreditar no Espírito Santo, para você ligar o teu espírito que Deus te deu, que você vai prestar conta com isso. É como que Ele tenha te emprestado. Vamos dizer assim, só uma ilustração. Ele te emprestou para tu ganhar a vida eterna com Ele. Aí tu liga com o Espírito de Deus, aí Ele vai, como eu disse agora há pouco, te ajuda na fraqueza. Você fica ligado, irmão, na tomada. Você fica captando as coisas de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Ele nos revelou pelo seu Espírito, que o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Não tem como tu saber as coisas de Deus se não for pelo Espírito de Deus. O versículo 11 diz isso. Qual dos homens sabe as coisas dos homens, se não for pelo Espírito do homem que nele está? Ou seja, eu vou saber de mim pelo Espírito meu mesmo. Como é que eu vou saber as coisas de Deus se não for pelo Espírito de Deus? Está lá no versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Então Ele me revela pelo seu Espírito, mas se eu não estou ligado a Ele, não revela nada. É como um ventilador. Eu não ligar ele na tomada, ele não roda não. Não. Eu preciso ligar na tomada para que possa funcionar. Do mesmo jeito é o meu espírito ligado com o Espírito de Deus.
Aí eu vou ter os pensamentos de Deus, eu vou ter as revelações de Deus, o que Deus quer na minha vida. Eu preciso acreditar nisso, eu preciso buscar isso com afinco, com desejo, para que eu possa saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu não fizer isso, como está aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Esses versículos de Romanos aqui é perfeito, irmão. Uma coisa assim que o Espírito revelou a Paulo, mas pensa numa revelação, esses 2 versículos aqui. Ele diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ou seja, eu peço, irmão, pelo amor de Deus, é isso. A gente tem essa maneira de falar, pelo amor de Deus, irmão. É isso que Paulo estava dizendo, só que ele diz de forma mais diferente, mas é, pelo amor de Deus, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então tem que ouvir o Espírito de Deus e raciocinar o que ele está dizendo. A revelação, eu preciso compreender isso aí. Senão não adianta nada, não compreendi nada. Pedro escutou Jesus falar 3 anos e meio, quando chegou naquela hora, ele tinha entendido? Não, dava tudo, rapaz, com a espada eu sou bom. Mas na oração, não. No jejum podia estar seco. De jejuar não tinha servido nada. Ele não sabia o que estava fazendo. Então compreenda que tem uma maneira certa. Não entendeu nada. Ah, hoje eu me mato aqui, nós se arrebenta. Não deu nada, irmão. Ficou se tremendo todinho quando a mulher perguntou para ele. Disse para os outros: isso aqui é um deles. Não é que tu andava com ele? Não, eu nunca vi esse homem aí. Se tremendo todinho de medo, irmão. É, porque Deus faz isso aí. Aí o versículo 2 aqui de Romanos 12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então preciso dessa transformação. Como? Não, eu estou sendo transformado porque eu li um livro de um cientista. Aí ele me transformou, tem umas coisas aí que eu aderi, rapaz, é bom para a minha vida. Tem nada a ver com isso aqui. Eu sou transformado quando o Espírito me diz: se transforma, rapaz, ou não vai para o céu. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí sim. Aí eu vou. Aí qual é a boa, agradável e perfeita? Aí sim. Aí dessa forma aí, mas eu tenho que saber. Se não for do Espírito de Deus, dá errado. Então fique aí com essa palavra. Guarda no teu coração, porque é verdadeira. Paulo usa essa palavra dizendo para Timóteo: é verdadeira e digna, é fiel e digna de toda aceitação. Assim eu digo também a você. Não é porque é eu que estou pregando, não é porque a palavra é fiel. A palavra é de Deus, não é a minha. Mas é assim, nós precisamos ser transformados por esta palavra com a revelação do Espírito. Ler a palavra e não entender nada, pois Jesus falou cara a cara com Pedro e ele não entendeu. E os outros discípulos também não. E os fariseus também não. Ninguém entendeu nada. Mas era verdade. E era real. Então, da mesma forma, você, se não quiser buscar no Espírito, você não vai entender nada, irmão, isso aqui. Mas se tu quiser, tu desejar, tu está entendendo já. Já começou a entender. Então vamos orar, agradecendo ao Senhor.
por essa grande oportunidade que Ele nos deu, a mim e a você que está aí do outro lado da TV. Vamos orar então. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado por estar aqui mais uma vez nessa televisão falando da Tua palavra, do Evangelho, da fidelidade, do amor, da bondade Tua para com a humanidade. Pai, abençoa cada um, Pai, que ouviu essa palavra. Meu Deus, que essas pessoas venham se arrepender verdadeiramente e receber o dom do Espírito Santo, para compreender a palavra, para entender a palavra. Quando ele ouvir a Tua palavra, ele compreenda o que o Senhor está dizendo com ele, sabendo de que é o Espírito que salva, a carne é morte. Pai, ajuda essa pessoa a compreender dessa forma, a receber dessa forma e se salvar por esta forma. Deus abençoa. Pai, eu uso a autoridade do Teu nome, da Tua palavra, como pregador do Evangelho, eu uso essa autoridade a favor dessas pessoas. Pessoas que estão passando por momentos difíceis na sua vida. A alma está angustiada. Meu Deus, pessoas aí que nos assistem agora, que está passando por momentos difíceis financeiramente, está desesperado, o diabo tem armado para cima dessas pessoas, com enfermidade, com dores, com tristeza, com desespero, eu desfaço esse mal. Oh, aleluia! Eu quebro essa força maligna que está agindo sobre a vida dessas pessoas. Eu quebro esse mal, desfaço isso na autoridade do Espírito de Deus. E eu digo a esse demônio, sai da vida dessa pessoa. Solta a vida dessa pessoa, eu te digo, te dou uma ordem, no nome de Jesus. Sai, não volta nunca mais na vida dessa pessoa. É uma ordem, no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor. Amém, Senhor.